Olá, amigos, amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o estudo de mais uma questão do Livro dos Espíritos. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita, sempre pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Nós estamos estudando a parte terceira que trata das leis morais. No capítulo 6 da Lei de Destruição, nós estudaremos hoje o tema Pena de Morte. A questão é a de número 760. Kardec pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Nota de Allan Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. O espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, no volume 15, comenta essa questão. Ele diz que a pena de morte é um ato inferior entre a humanidade. Quando os povos se tornarem mais mansos, mais compreensivos, mais humanos, quando a sociedade entender a missão de Jesus e passar a viver seus preceitos, certamente que tanto a pena de morte como outras leis que se afinizam com ela desaparecerão da face da terra. Para isso deverão mudar tanto os homens que fazem as leis, como os fora da lei, porque não adianta modificar as leis da terra fazendo-as para anjos, se os que devem respeitá-las são demônios. Não podemos fugir à realidade. Tudo que existe em forma de lei, mesmo no mundo, é por necessidade dos próprios homens que precisam se educar, e conforme a sua posição na escala da vida, a educação deve ser rudimentar, como os que ali se encontram. Pena de morte é um ato monstruoso, no entanto, Deus permitiu que fosse criada pelos homens para despertar almas que ainda se encontram vibrando e vivendo na violência. Os presidiários do mundo são inúmeros, milhões de seres humanos vivendo como animais, refratários à educação mais leve e suave. Eles mesmos, pelas suas vidas, atraem situações que, por vezes, os dirigentes das nações não desejariam que lhes fossem impostas. Somente o amor tem o poder de livrar a humanidade das prisões em que, ora, muitos estagiam. Se os processos de educação dos marginais são rudes, muito mais para os que se encontram nos umbrais, que se acham jungidos, presos por afinidade em lugares muito piores que os mais baixos e infectos prostíbulos. As leis humanas não passam de instrumentos que os homens pedem pelos seus atos na vida que levam. Pensemos bem. Se abrissem todos os presídios e mesmo os manicômios
soltando-se todos os enfermos, delinquentes e doentes mentais para as ruas das cidades e o campo, o que poderia ocorrer? As famílias não teriam mais segurança. Pensando assim, podemos notar as bênçãos que representam esses lugares de aprendizado. Nós nunca desejaríamos a pena de morte e pedimos a Deus que esse processo desapareça do mundo o mais breve possível. No entanto, isso ainda deve demorar. As leis duras e que nos parecem às vezes desumanas ainda são necessárias por causa dos infratores, por enquanto incorrigíveis. A pena de morte e penas violentas deverão desaparecer no momento certo. Se for violentada e os homens a retirarem das leis, talvez seja pior para os próprios ignorantes, por ser preciso que os violentadores da lei de Deus sejam levados para mundos talvez piores em que eles se encontram por misericórdia de Deus. Nada pode ser violentado. Tudo obedece a uma sequência de vida para que a vida se estenda nas consciências e domine os corações, fazendo crescer o amor. Retirar certas leis de um país de uma vez poderá causar certos distúrbios bem piores. Deus sabe o que faz para a educação das criaturas, suas filhas do coração. Quando a alma amadurece, ouve sempre a voz do Mestre a lhe dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Eis aí o homem melhorado que passa a procurar com zelo os melhores dons em seu próprio benefício. A terra, com o tempo, passará a ser um paraíso, verdadeiramente um lugar de paz, mas, para tanto, as leis de Deus devem ser obedecidas com zelo. Por enquanto, o progresso social muito tem a desejar, por causa dos espíritos que moram neste mundo. Quando eles melhorarem, tudo mais ficará mais fácil, e a vida no planeta passará a ser uma cópia da harmonia dos céus, onde Deus e Cristo ficarão mais visíveis e nós todos seremos integrados no rebanho de luz.